Olá, gente, boa noite. Eu peguei aqui o fone, eu dei um baile aqui comigo mesma. Boa noite para quem foi entrando. Gente, eu vou fazer uma live hoje com um tema que eu fiz a publicação agora há pouquinho sobre mentalidade empreendedora e especial para dançarinos, e em especial mais ainda, com foco mais ainda para nós da dança do ventre barra fusões, também conhecido como tribal aí. Bom, vou aproveitar esses primeiros momentos aqui da live para mandar para os nossos amigos, chamar os amigos para vir participar da live com a gente. Já tô chamando todas as amigas aqui da dança. Vou chamar todas as meninas da dança, meus amigos também que dançam, mas a maioria a mulherada da dança, porque hoje a gente vai falar um assunto muito topzera. Muito importante a gente poder pensar aí sobre mentalidade para empreender. Essa live eu vou tocar uns assuntos um tanto quanto considerado motivacionais, mas outros assuntos vão ter tópicos aí que a gente vai conseguir falar um pouco mais da prática, mais da vivência. Quem for entrando, pode mandar uns ois para minha pessoa, porque às vezes aqui o número ele dá um bug, ele dá uns bugs assim muito louco. Eu não consigo às vezes ver quem entrou. Aí quando mostra que entrou, já parece que a pessoa já não tá mais ou que já faz um tempo, enfim. Pode comentar. Quando vocês comentam, quando vocês curtem, manda o coraçãozinho aí. A live ela cria um caráter especial, ela vai mais além, ela consegue chegar em mais pessoas. Isso é um algoritmo do Instagram novo que a gente está utilizando, que eu estou tentando agregar aí para nós, beleza? Então a gente vai falar aí sobre mentalidade empreendedora para quem dança. Dançar, né? É um esporte, é considerado um esporte, é uma atividade artística, é uma comunicação do corpo. São várias coisas que a dança pode ter. Deixa eu só. Pronto. Agora sim. A dança ela pode atingir várias pessoas de diversas formas. Lazer, terapia, ela pode ser considerada como uma atividade recomendada por médicos para poder cuidar da saúde, pode ser vista com caráter de formação. Bom, pode ser o que a pessoa quiser. Ela é como se fosse um remedinho, literalmente. Não tem aqueles memes, né? Ai, os remédios que eu vou tomar hoje. Vou tomar uma pílula de dança do ventre, uma outra pílula de tribal, uma outra pílula de diversas possibilidades que podem ter para quem dança, né? Para quem pode se divertir. E literalmente é. E para quem está aí no caminho da profissionalização, a gente precisa falar algumas coisas que vão além do oba-oba, né? Que vão além dessa farra, né? Que vem um pouco sobre a autorresponsabilidade. É, inclusive, o primeiro tópico, né? Que eu coloco para assumir sua função em aprender e crescer para vencer. Quando a gente escolhe vou virar dançarino profissional, a gente está assumindo uma série de responsabilidades, série de fatores para serem tratados, cuidados, né? Escolhi ser dançarina, vou ficar só dançando de vez em quando? Não, não é assim. Para ser dançarino profissional, a gente sabe que a gente tem que cuidar do nosso corpo. E não é um cuidado assim de vou fazer um alongamento básico, né? É realmente, às vezes, parar para fazer uma aula de pilates, é parar para fazer uma aula de yoga, é para fazer uma natação, é para fazer alguma coisa que vá fortalecer você enquanto dançarino. Estou entrando aí num lugar profissional, eu preciso ter uma visão ampla. Vou fazer o que mais? Ah, eu quero virar professor também, vou estudar. Quero dançarina. Ah, vou procurar uma faculdade. Existe faculdade, gente. Uma das primeiras lives desse ano eu cheguei a comentar sobre que é possível fazer e viver de dança. É possível. A gente tem faculdade, a gente tem campo para que isso possa acontecer e a gente poder ganhar bem, vivendo bem com a dança. Isso é possível.
E quando a gente escolhe, nossa, eu quero realmente trabalhar com a dança, a gente precisa ter aí a autorresponsabilidade. A gente tem uma rotina aí ser criada. Às vezes, falei sobre vou preparar o meu corpo, fazer alguma outra atividade para poder dar uma forçada aí, vou estudar, vou fazer um curso, vou fazer uma formação em dança, vou aprender, vou buscar estar aprendendo. E quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, a gente tem que assumir também, autorresponsabilidade é muito importante falar, sobre alguns errinhos que possam acontecer, fracasso, que a gente vai falar também nessa live sobre isso. E não é só olhar e falar, putz, fracassei, deu ruim, vou desistir, porque muita gente fala isso, né? Ah, minha mãe já falou que deu ruim, olha lá, deu ruim. 1, 2, 3 vezes deu ruim, não é pra mim mesmo. Não é pra eu fazer isso na minha vida, eu vou fazer outra coisa que não dança, né? Porque não dá certo. Não, peraí, vamos aprender com esse erro? Porque é isso, autorresponsabilidade, é assumir, parar, poxa, errei, poxa, agora vou aprender com esse erro, né? Isso é qualquer profissão, né? Isso é básico, porque com a dança a gente erra, já quer desistir. Que empreendedorismo é esse? Precisa ter coragem, coragem faz aí a nossa vida mais ser feliz. E falei sobre autorresponsabilidade, o segundo tópico agora para ser falado é sobre riscos. Bom, isso eu não comentei na descrição lá do post, né, que eu preparei para a live de hoje. Mas nossa vida é pura incerteza. Um filósofo que se dedicou muito para as pedagogias de ensino, chamado Edgar Morin, ele desenvolveu um livro, uma pesquisa, que ele elenca 7 saberes para o futuro, né? Que a gente tem que estar aí preparado para isso. E uma das questões que ele coloca são as incertezas. A nossa vida não é certa, não existe certeza. É muita incerteza. Éramos para estar já acostumados com isso, né? Mas às vezes, quando eu paro para olhar, nossa, olha uma pandemia, nós levamos um choque. Nossa, olha, que incerteza maior. Olha, na verdade faz parte. As mudanças fazem parte. E a gente tem que estar aí com a mente um pouco aberta. Quando eu falo risco, são as incertezas. Eu posso planejar? Posso. Devo planejar a minha vida como eu quero, né? Lá vem na questão da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, eu tenho que planejar também o que eu quero. Não é chegar e falar, vou fazer assim e vamos ver o que dá. Claro que essa questão da vida, as mudanças que acontecem, essa questão dos riscos, elas fazem com que a gente mude, que adapte a nossa ideia que a gente teve lá no início, né? Temos que ter um pouquinho mais de maleabilidade em relação aos projetos que vão se transformando com o tempo. E são esses riscos que a gente acaba saindo da nossa zona de conforto. Mas isso tem que ter uma mente bem aberta. É difícil, gente. Eu vou falar, é difícil. Me incomoda. Me incomoda essa incerteza, me incomoda. Por um lado, essa incerteza é tão interessante porque a gente está, às vezes, num momento tão ruim que a gente sabe que uma hora vai mudar. Isso de que estava ruim vai ficar bom. Isso é uma esperança, isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. A gente acaba tendo isso de bom. É difícil. Não vou falar que é fácil. Seria muito mais fácil ter tudo mais certinho, organizado, mas a vida não é assim. Então a gente tem que abrir um pouco a nossa mente, olhar para algum lado que a gente não esteja olhando. E quando a gente assume risco, é isso. Não é falar, putz, pode dar tudo errado, não vou fazer, já estou preparado, vai dar tudo errado, vou ser mais pessimista do que eu poderia ser. Não, pera aí, vamos parar e olhar para um outro lado, que pode ter uma outra forma de poder lidar com o que está acontecendo e sair, né? Porque é isso que a gente faz. Um empreendedor consegue olhar para o outro lado e sair.
Quantas vezes, por exemplo, eu no início da minha carreira com dança, há 10 anos atrás mais ou menos, porque esse ano completam-se 10 anos que eu tenho DRT, não, 10 anos não, 10 anos que eu tenho Rosas do Cairo, DRT já são 11, que eu tirei em 2010, mas quando eu comecei a atuar profissionalmente foi com Rosas. Tinha a época que vinha aluna, começava a fazer aula, depois parava, ficava um tempo sem parar. Aí tinha vezes, como já aconteceu também, de vir, por exemplo, a aluna e ela dar um calote, depois de pagar lá na frente. São coisas assim que vão acontecendo que você aprende, né? Óbvio. Como eu já comentei isso numa outra live. Mas são coisas que podem acontecer, são incertezas. Uma pessoa hoje pode começar a fazer aula com você e aí você planeja todo um rolê, literalmente, pensando que essa aluna vai ficar com você um tempo, pelo menos esse um mês, e ela para e ela vai querer o dinheiro dela de volta. É uma incerteza, pode acontecer. Né? A gente tem que olhar para os riscos. E como eu consigo contornar esse risco? Sei lá, me prevenindo, por exemplo, sou professora, vou criar um contrato, logo quando a aluna começa a fazer aula, ó, minha parte prática já. Ela começou a fazer aula comigo, eu vou criar um contrato onde eu seguro a minha escola, eu, e asseguro a aluna. Pelo menos eu fico uma porcentagem desse valor, já que eu dediquei um tempo para preparar a aula, já que eu dediquei um tempo para poder fazer toda a administração do espaço onde ela ia ter aula e tudo mais, às vezes pagar professor. É porque a aluna saiu, o professor vai falar, pô, tô aqui dando aula, você vai mandar o professor embora. Isso acontece, são riscos, inúmeros riscos. A gente fala tanto do universo online, para quem dá aula online, acontece tanta coisa. É que hoje estou em um outro ambiente, mas às vezes tem cachorro latindo. Acaba a luz, cai a internet, fica uma maravilha, assim por dizer, né? Acontecem vários riscos no universo online, mas no universo pessoal, presencial, também acontecem vários riscos. E a gente vai lidar como? Então a gente tem que ter essa mente aí um pouquinho mais aberta para os riscos. Vamos lá, outro tópico, né? Criatividade. Vamos falar sobre criatividade. Criatividade é um negócio que a gente espera que um artista já sabe, tem um jogo de cintura com a criatividade, porque quando a gente está no fazer da dança, no nosso processo de criação, a gente trabalha muito com a criatividade. Na hora de desenvolver alguma coisa, uma dança, enfim, a gente acaba pegando. Mas nessa questão da criatividade, vou colocar aí um tópico chamado tendência. Quem sabe, né, gente? Nada se cria. Tem aquela famosa frase que ela é interessante de ser analisada: nada se cria, tudo se copia. As adaptações que acontecem a partir das cópias do que eu vi falar, poxa, já sei, o movimento é X. A partir dele eu posso fazer de outro X, talvez de um outro lado, adaptar. Você vai fazendo adaptações, que aí o movimento vai ficando com sua cara, assim, ainda fica legal dentro daquele ambiente proposto, daquele lugar proposto. Então, se a gente poder parar e analisar, nossa, olha aquela tendência, talvez ninguém esteja fazendo, e é isso que rola. Isso que eu tenho observado bastante, eu acho interessante. Uma pessoa começa a fazer um estilo, e aí eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, tá todo mundo fazendo aquele estilo. Será que a pessoa que teve a proposta inicial tá fazendo aquele estilo ainda ou tá criando nova tendência? São tendências, né? A gente tem que ficar de olho nas possíveis tendências. Tendências vêm pela necessidade. Vem pela falta, muitas vezes, ou vem pela retomada. É aquela famosa, a gente tem que estudar história porque o passado ele tende a se repetir. Verdade. Pela necessidade do ser humano, pela aquela questão do saudosismo, muitas vezes. E as coisas tendem a se repetir às vezes, sim. Movimentos que já passaram lá atrás vão vir novamente. Às vezes repaginado, outras vezes talvez com o mesmo caráter, mesmo estilo. E é interessantíssimo poder fazer
essa análise, né? Criatividade é um termo bem amplo, que eu particularmente gosto de olhar para dentro e olhar muito para fora também. Vem pelas nossas inquietações. Nossa, existem milhões e bilhões de formas de você estimular sua criatividade, ainda tendo toda uma autenticidade. Isso é muito interessante também, né? A gente poder perceber aí os caminhos de uma possível construção. Eu posso ficar aqui falando horas só sobre criatividade, que aí é o aspecto mais técnico, né, que eu comentei para vocês no início da live, que a gente pode falar também um pouquinho mais agora. Porque a gente às vezes é nesse lugar do empreendedorismo e nós estamos fazendo um processo de empreendedorismo, só que delicado, porque ele envolve corpo. E esse corpo, geralmente, quando está dançando, ele não tem ação verbal. A comunicação se faz por outra forma, que é pelo corpite dançando. Não é maravilhoso? Eu simplesmente acho isso maravilhoso. E as formas de se você usar a criatividade são tantas, mas tantas, existem tantas alavancas, tantas formas de a gente poder usar a criatividade, por que não explorar, né? Eu queria falar aqui sobre a criatividade, um tópico aqui só para finalizar, um trecho desse tópico para finalizar, que nós, quando estamos criando alguma coisa, temos que sim olhar para o público e entender que aquele público ele está num determinado lugar, contexto, num determinado espaço, assim, que a gente tem que observar o que e quem são eles. Nós temos uma característica, nós brasileiras, muito do quadril. Nós temos a força das matrizes pélvicas muito forte. Nós temos o funk, nós temos a dança do ventre, nós já tínhamos axé, nós tínhamos lambada, o pagode, o forró, enfim, tudo tem quadril. As danças de matriz afro também. Muito quadril, muito quadril. É um país tropical, calor, as pessoas estão ali. É uma das nossas sofrências da pandemia, né? Não poder estar no fervo. Meu Deus, o primeiro ano sem carnaval em fevereiro. Mas nós gostamos disso, nos tornamos um povo específico, um povo especial por isso. Então, sim, quando você vai, às vezes, num lugar fazer uma apresentação, você olha para tudo isso, a galera tem uma receptividade maior para um bagulho que é mais agitado, que é mais empolgante. E a gente deve sim olhar isso na hora de a gente elencar o que a gente for fazer de escolha para dançar nos lugares. Porque isso faz muitíssima diferença, gente, muita diferença. E por fim, o último tópico, tá acabando já, gente, é o up. Vou colocar aí como up, mas tem muita gente que chama isso de vários outros nomes, que é uma super mentalidade de questionamento. Questionar. Fico me questionando os modos como eu faço dança e os modos como eu transmito essa dança e como principalmente eu aprendo. Então é aprendizagem e reprodução dessa dança. Temos que ter um pouco do olhar multifocal, né? Para perceber novas possibilidades e metas também. Esse up aí que eu falo não é sair duvidando das coisas totalmente, é simplesmente questionar um pouco do seu fazer, o porquê você faz principalmente, o porquê talvez as pessoas estejam te procurando. E vivemos no Brasil, como eu já comentei agora no final desse tópico anterior, né? Precisamos entender quem são as pessoas que estão consumindo dança do ventre, principalmente hoje no Brasil. 2021. O mundo que estamos enfrentando ainda é uma pandemia. Infelizmente, ainda estamos aí.
Não temos vacina ainda para todo mundo. Existe já vacina, graças aos deuses. Mas ela ainda não está disponível para todo mundo sair tomando e voltando uma possível regularização, movimentação plena amanhã. Então a gente precisa criar uma mentalidade aí que começa a ver o mundo de outra forma que não mais comum. Ah, Kelly, está sendo bem comum, todo mundo tá falando isso. Todo mundo tá falando isso e eu vou continuar clicando nisso. Porque se a gente não parar para criar novos espaços, novos formatos, mesmo que muito menores, preparados para uma volta, uma parada, uma volta, uma parada, uma retomada, uma parada. A gente não vai conseguir lidar com essa pandemia, né? E ficar preparado também para o que vier com uma possível pós-vacina. Enfim, são tantas incertezas da vida. A nossa mente aí empreendedora tem que estar bem. Tem que estar bem, tem que estar buscando autoconhecimento. O empreendedor tem que ter autoconhecimento o tempo todo, levando em consideração que ele é responsável pelas escolhas, não ficar acusando terceiros, ele mesmo é o responsável, você mesmo, dançarina, bailarina, professora, profissional, você mesmo é responsável pelos seus resultados. Você sabe que vai ter risco todo mundo tem. Não tem aquele, tem mais dinheiro, não tem risco. Até o que tem mais dinheiro tem risco, porque às vezes investe muito mais dinheiro e o tombo é muito maior. Tem que rolar a criatividade para sair de dentro da caixinha, junto com o up, que é essa mentalidade aí de poder questionar e ver o mundo de outras formas sempre. Porque o mundo vira, o mundo muda. Eu vou até virar aqui para finalizar essa live e perguntar aqui quanta gente consegue ter informação precisa do que acontece de fato, por exemplo, economicamente. Eu sei que rola uma onda de positivismo aqui na internet, de não vou ver mais jornal porque é tendencioso e não sei. Gente, somos empreendedoras, temos que estar ligados o tempo todo na hora do Brasil e do mundo. Tudo bem, existe notícia sensacionalista, existem diversos tipos de notícia, mas o principal, como está a nossa economia, o que está acontecendo? Nós somos empreendedores, temos que olhar, não ficar com medo. Tudo bem, rola medo, a gente pode sentir medo. No Open House que eu fiz no mês de janeiro, foi bem do dia, acredito que foi dia 13, foi no dia 13, 14 de janeiro que estourou aquela bomba, né, de Manaus, que não tem mais infraestrutura nenhuma hospitalar, que, enfim, ferrou todo mundo, né, na região. E foi o primeiro dia que eu abri, né, fiz o open house dos dançarinos. Eu gravei um áudio pra galera falando, gente, essa semana está pesada. E aquela semana estava extremamente pesada. Todo mundo estava sentindo aquele sofrimento de Manaus. Ainda estamos sentindo, não estou falando que passou não, está piorando a situação. Mas naquela semana em especial, eu lembro de mandar um áudio assim e falar, gente, tá tudo bem, a gente se sentiu mal. Agora é um momento delicado, a gente tem que sentir as coisas. Não é ficar, claro, nossa, vou morrer, nossa, entrar num ciclo ruim. Não, a gente não pode entrar nesse ciclo ruim. Mas que a gente possa se perceber nesses momentos, não ficar negando. Que a gente nega, entra no lugar de negar o que a gente está sentindo. Não observar o que estamos sentindo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a gente acaba fechando cortinas aí que muitas vezes poderiam ser positivas para nós. Nem sempre nem todo mundo consegue lidar de uma maneira positiva, eu entendo. Mas que a gente possa também saber respirar e reconhecer, nossa, não tá legal. O que eu posso fazer para ficar legal? Gente? Estamos vivendo um momento um tanto delicado, infelizmente.
Mas o que eu posso deixar de final dessa live, assim como eu deixei, é que tudo isso passa. Faz parte da incerteza. Nada permanece como está. O novo é inevitável. Então, que esse novo, ele possa vir para nós de uma forma assim, maravilhosamente falando, cheio, repleto de esperança. Porque sem esperança a gente não vai para frente. São as esperanças que fazem com que a gente planeje, projete o nosso futuro. Que a gente não perca ela jamais. Gente, obrigada aí. Vamos nos vendo aí durante a semana. Amanhã tem a live lá no canal do YouTube. As lives, na verdade, eu estou gravando. E aí eu estreio no dia. Por conta da qualidade mesmo da imagem, enfim. E aí na quarta, quinta e sexta-feira eu passo aqui no Instagram também. Tem conteúdo sempre diário e a gente vai conversar. Bom, só para poder fazer uma prévia aí para vocês. Agora, fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro. Nós teremos um evento no final do mês, se não me engano, na 3ª ou 4ª semana de fevereiro, para dançarinos. Aulas aí especiais, uma semana imperdível, totalmente gratuita. E eu vou divulgar isso nos próximos dias. Vai ter também temas aqui nas nossas lives, como eu já comentei no final do mês passado, legislação para dançarinos. Vamos falar sobre legislação. Ficar um pouco mais antenado. Nosso tema de comunicação vai permanecer. E vão ter mais outros 2 temas novos que a gente vai poder discutir aqui, que é importantíssimo para nós, dançarinos do hoje, empreendedores. Gente, obrigada. Beijo e até mais.